Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Em destaque, a relação do governo, os 100 dias e também a participação do Congresso Nacional. Depois da marca de 100 dias, o governo federal vai enviar as novas regras fiscais ao Congresso. A relação executivo e legislativo ainda é uma incógnita, mas especialistas continuam apostando nas dificuldades do Planalto. No parlamento, as divergências entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco podem desfavorecer o presidente Lula. Os desafios dos poderes, a partir de agora, em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o cientista político Adriano Cerqueira, professor do IBMEC. Mais uma vez, professor, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Muito bem, muito obrigado, Thiago. É sempre um prazer estar participando com vocês aí da Jovem Pan. E também saúdo os que estão acompanhando. Muito obrigado. Bom, professor, nos últimos dias a gente acompanhou não só os eventos em Brasília, marcando os 100 dias do governo federal, mas também nos estados. Aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas fez uma série de anúncios. O senhor acha, professor, o senhor já é cientista político há alguns anos, a gente acompanha a política também há muitos anos. É importante ter marcas para esses 100 primeiros dias? Isso dá um recado de que maneira, não só para o eleitor, né, mas também para a população que cobra os governantes de medidas que são consideradas fundamentais e importantes? Eu acho muito importante ter um marco, ainda mais quando ele se torna tradicional. 3 meses de governo já dá para a gente ter uma ideia do que vai ser o estilo, a capacidade administrativa, a capacidade política, a forma de comunicação. E você pode comparar, né? Comparar os 100 primeiros dias de outros presidentes, no caso, né, do presidente Lula, ou de outros governantes, como é o caso que está acontecendo agora. Então, é muito importante o marco, porque aí você tem como já fazer as comparações. Olha, se tal pessoa em 100 dias conseguiu fazer tudo isso, por que esse não está conseguindo, né? Aí você vai buscar as razões, as possíveis explicações, enfim. É por aí que eu acho que é muito importante a gente ter esses marcos. Professor, a gente vem acompanhando no governo federal toda essa discussão em relação ao arcabouço fiscal. A entrega ao Congresso será feita nos próximos dias, depois de muitos adiamentos e, claro, muitas críticas que o próprio governo vem fazendo ao Banco Central e em relação à taxa básica de juros do país. Do ponto de vista econômico, o senhor acha que o momento agora, o mais delicado agora, é em relação à economia, as sinalizações que o governo vem dando para a economia? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande desafio em termos de gestão do Estado que o governo, no terceiro mandato de Lula, tem, é exatamente a questão econômica. Por quê? Porque o Brasil passou por uma série de dificuldades por conta da pandemia, do enfrentamento que foi dado a ela, a quebradeira, podemos dizer esse termo, né, no mundo, né, com uma inflação alta, generalizada no mundo, um problema, né, nas cadeias produtivas. Aliado a isso, tivemos a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia. Então, o endividamento dos estados aumentou bastante nesses últimos 2 anos, pelo menos. E o Brasil já vinha de uma crise financeira por conta do governo da Dilma, né, do PT como do Lula. E aí, com o governo Temer e com também o governo Bolsonaro na gestão, né, econômica, foi possível que pudesse melhorar um pouco os indicadores econômicos, mesmo com todos esses problemas. Mas o fato é que o governo Lula começou com um endividamento público acentuado e o que é pior, né, você tinha um limite de teto de gastos que foi tirado com a chamada PEC da emergência, da urgência, enfim, do fura-teto. E o arcabouço fiscal é importante para mostrar qual que vai ser o novo elemento mais, assim, palpável de controle dos gastos públicos. E, nesse sentido, eu acho que a proposta que foi adiantada, que nem foi ainda, digamos assim, propriamente apresentada, frustrou bastante o mercado, principalmente porque o governo está sinalizando que vai querer aumentar a sua receita para poder melhorar a questão financeira do Estado. E isso só coloca o Banco Central numa situação difícil, porque para poder
garantir que a meta de inflação seja alcançada, tem que aumentar a taxa de juros quando o mercado vê problemas na gestão financeira do futuro governo. Aí o governo está tentando politizar essa questão da taxa de juros, quando, na verdade, deveria apresentar elementos econômicos, né, políticas econômicas, propostas econômicas que fossem suficientes para colocar o mercado numa situação mais favorável, bem como o Banco Central, para iniciar uma baixa dos juros. A questão da taxa de juros é uma questão muito mais técnica e propriamente política. E se o governo quer baixar a taxa de juros, ele tem que mostrar ao mercado o que ele quer fazer em termos de contenção de despesas. Só que a sinalização do governo é exatamente oposta. Então, esse embate envolvendo o governo do Lula com a presidência independente do Banco Central ficou bastante acentuada e corre o risco de se tornar mais constante, né, infelizmente. Professor Adriano, o senhor sabe bem que a comunicação de qualquer governo é fundamental e a gente vem acompanhando algumas divergências, não só dentro do próprio governo, mas também críticas políticas do PT, como da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, algumas decisões que são tomadas pela equipe econômica. Isso é ruim de que maneira? Isso passa uma falta de confiança do que vem fazendo o governo? Politicamente, por que isso é ruim, professor? É ruim porque o governo Lula, vamos pegar esse terceiro mandato que está se iniciando, é complicado porque não tem uma base partidária que garanta a ele a maioria no Congresso. Ele precisa demais de partidos que não participaram da sua base eleitoral, até estiveram apoiando o Bolsonaro, ou partidos que têm se colocado de uma forma mais independente. Agora, se o próprio partido coloca críticas e pressiona no sentido de que a política econômica adotada tem que ser modificada, isso sinaliza para os demais membros do Congresso Nacional que nem na base de apoio, principalmente do próprio partido, o presidente tem garantida a sua liderança, né? A sinalização clara é essa. Então, evidentemente, eles vão pressionar mais ainda, do jogo político. Então, para o governo é muito ruim, sinaliza dificuldades no trato das políticas em relação ao Congresso Nacional, e a gente, nesses 100 dias, a gente se coloca que teste, de fato, aconteceu do governo Lula em relação ao apoio que ele tem hoje no Congresso Nacional. A eleição dos presidentes da casa não é um parâmetro correto. O melhor seria ver projetos de leis, mesmo propostas constitucionais que pudessem ter sido adiantadas. Então, tudo indica que o governo está inseguro com relação à real base que ele tem, e qualquer tipo de ruído como esse, né, da Gleisi Hoffmann, só prejudica o apoio que o governo possa ter eventualmente nas suas tratativas com o Congresso Nacional. Estamos conversando com o professor Adriano Cerqueira, cientista político do IBMEC. Agora, professor, como que se reverte isso? O presidente Lula já chamou os ministros, já tivemos reuniões ministeriais, ele cobrando, inclusive, ações do governo e que ninguém dê declarações que possam atrapalhar o andamento do governo. Politicamente, como que se reverte isso? Como que se afina o discurso? É difícil ou não é difícil, professor? É muito difícil, né? Ainda mais quando você tem tantos ministérios. Se o Lula tivesse tido poucos ministérios, né, ele teria mais facilidade de conversar com esses caciques que são seus ministros. Agora, na medida que ele cria tantos ministérios, né, voltou ao número da Dilma, parece, em torno de 37 ministérios. Eu acho que o número que tem na minha cabeça aqui, que é muita coisa. E o que é pior, né, muitos deles foram dados meio assim, às cegas, para que os partidos que o governo está tentando construir uma base indicassem seus próximos ministros. Então, tem muito ministro que foi indicado à revelia do que provavelmente o Lula queria. Ele está na dependência do que o partido, né, que ele construiu esse apoio indicou. Então, fica difícil para o Lula cobrar diretamente algo desse ministro. E ainda mais quando ele tem, como a gente já viu, um problema sério com relação à manutenção dessa base mínima, né, de apoio dentro do Congresso Nacional. Então, a melhor forma é o governo conseguir construir uma liderança dizendo exatamente aos ministros o que pode ou não pode ser dito e que não deve haver bate-boca.
Só que não é o estilo deste governo, por conta, né, dessas características que a gente vem apresentando. Então, o ideal é que tivesse menos ministros do que tem e que tivesse, evidentemente, uma sinalização mais clara do que vai ser a política econômica, do que vai ser a política do governo, o que até agora também a gente não viu. Está muito política de balcão, está bem explicitado que o jogo tem sido esse. Professor Adriano, o Datafolha já divulgou alguns números, também outros institutos fazendo avaliações sobre o governo, popularidade, e um dos números do Datafolha, esse número chama atenção porque a reprovação de Lula empata, se iguala à reprovação que Jair Bolsonaro tinha nos primeiros 3 meses do governo dele. O que isso representa? O senhor acha que esses números devem ser lidos de que forma? Isso é preocupante? Isso mostra que a situação pode piorar? Ou fica cada vez mais difícil conseguir reverter esses números? Professor? Olha, o que esses números mostram é que a polarização que a gente assistiu no Brasil nos últimos anos, ela continua. Então, esperar que aquele eleitor que votou em Bolsonaro no primeiro turno vai ter uma tendência de ter uma avaliação positiva do governo, do principal oponente de Bolsonaro, que é Lula, é demais, né? O Lula teria que estar fazendo um excelente governo a ponto de conquistar esse apoio do polo oposto. Ao mesmo tempo, Lula foi eleito com um percentual a mais de votos do que aqueles seus militantes mais aguerridos querem. Então, o modo como o governo tem atuado provavelmente já retirou aquele apoio do centro, centro-esquerda, centro-direita, que deve estar frustrado com os resultados apresentados até o momento. Então, tudo indica que o Lula não tem muito por onde crescer em termos de aprovação e vai ter que governar com uma base de oposição aguerrida e forte, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. E nós vimos que foi um governo difícil de Bolsonaro, né? Então, o Lula, ele não pode esperar que vai ter aqueles altos índices de aprovação e baixíssimos índices de rejeição, como em termos dos seus 2 primeiros mandatos. A tendência é que seja um governo parecido com o da Dilma 2.0, né? Ou seja, com um índice de desaprovação bastante acentuado e o índice de aprovação também num teto que não chega, dificilmente chega perto dos 50%. Então, o Lula vai ter que governar todo momento sabendo que não vai ser tão popular como foi no passado e aí vai ficar mais dependente do Congresso. Só que o Congresso sabe disso. E, ao mesmo tempo, o governo Lula não tem sabido fazer uma boa política de relacionamento com a sua base partidária. Ou seja, a situação do Lula não está fácil. É o que esses 100 dias estão indicando. Professor Adriano, antes de falar especificamente sobre o Congresso Nacional, a imprensa gosta muito de fazer comparações, né? Agora, esse início de terceiro mandato de Lula com os 2 primeiros e também os cientistas políticos gostam também de fazer comparações. O que será que houve de mudanças no presidente? Ele ainda é muito criticado e lembrado em relação à prisão que ele teve em Curitiba. Eu pergunto, essas comparações devem ser feitas com cautela, se devem ser feitas com cautela e de que maneira, professor? Porque as pessoas mudam e o momento político não é o mesmo e o momento econômico do Brasil também não é mais o mesmo na comparação com os outros 2 mandatos, né? Olha, mas ao mesmo tempo, os 2 mandatos foram muito utilizados por Lula na campanha eleitoral. Então, é legítimo você usar a atuação de Lula nos 2 primeiros mandatos, como foram os 2 primeiros mandatos de Lula, para comparar com o tempo presente, porque ele usou isso na sua campanha eleitoral. Então, ele está legitimando esse tipo de comparação. Ao mesmo tempo, é um presidente que já passou por várias eleições, né? Muitas ele perdeu, outras ele ganhou, está no seu 3º mandato, mas não é que ele vai mudar, ainda mais quando está mais idoso, né? Foi eleito com 77 anos, mas não é que o Lula de 77 anos vai ser uma pessoa diferente. Não, a tendência é que ele seja o mesmo político dos últimos anos e que passou por uma série de dificuldades, né? Dificuldades sérias, né? Nas questões criminais, ficou preso por meses por conta de crimes bastante sérios. Então, será que ele não está querendo usar esse mandato para ir à forra? Então, assim, mesmo esse tipo de pensamento, ele está respaldado por conta do histórico dele. Ele não é um político novo, de primeiro mandato, como foi Bolsonaro, quando foi eleito em 2018. Agora, se Bolsonaro voltar eventualmente ao poder, a gente vai comparar.
com o Bolsonaro em 2018 e 2022, daquele novo mandato eventual que ele venha fazer. A mesma coisa a gente tem que fazer com quem tem uma experiência administrativa e eleitoral como o Lula. Então, eu acho correto, legítimo fazer essas comparações, até para saber o grau de dificuldades que o Lula está enfrentando neste momento. O Lula não tem aquele poder de inovação, né, de novo político, como ele tinha, por exemplo, nos 2 primeiros mandatos. O Lula agora é um político velho, né, um político já conhecido, com problemas conhecidos, e eu acho que isso tem que ser bem apontado. Estamos aqui com o cientista político, o professor Adriano Cerqueira. Bom, já que o senhor falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele retornou recentemente ao Brasil e muito se fala que ele pode, ou poderia, deveria liderar a oposição aqui no país. Eu pergunto, professor, quais são os desafios de Jair Bolsonaro de tentar liderar essa oposição, já que ele não tem cargo público, ele não tem poder, ele está apenas ligado ao partido dele. E claro que nós temos no horizonte essa possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral o tornar inelegível. O que o senhor pensa em relação a esses temas? Pois é, o Bolsonaro, ele, desde a derrota dele, né, passado, ele se manteve quieto, calado, ele não assumiu de pronto como uma liderança de oposição evidente. E depois ele foi para os Estados Unidos, retornou agora há pouco, assumindo a presidência, né, de honra do principal partido de oposição existente hoje no Brasil, que é o PL, o que pode ser um indicativo de que ele está querendo usar, né, essa possibilidade de ser uma liderança, uma das lideranças, se não a principal, de oposição ao governo Lula. Ele tem capital político para isso. Por outro lado, qualquer político que queira ser um contraponto ao PT e ao seu candidato eventual na próxima eleição, sabe que vai precisar do apoio de Bolsonaro, porque Bolsonaro tem um eleitorado importante, né? A base eleitoral de Bolsonaro está na casa aí dos 33%, segundo os primeiros turnos de 2018 e 2022. 33% do eleitorado votou em Bolsonaro no primeiro turno. Então, isso não é um número pequeno, claro que não. Então, é evidente que qualquer força política de centro-direita entende que Bolsonaro é importante para ele se credenciar e para poder ter a simpatia do eleitorado que tem em Bolsonaro hoje, sua primeira opção. E isso é o grande capital que o Bolsonaro tem hoje. Ele não está tão falante como já foi no passado, ele não está mobilizando gente na rua, mas ele pode fazer isso, todo mundo sabe. E qualquer problema que tiver com a justiça tende a turbinar, tende a reforçar essa sua importância eleitoral, né? Então, o Bolsonaro pode falar que está sendo perseguido por conta da sua grande importância política, né, de ser o principal líder da oposição. Por isso que a gente tem que ver como vai ser esses momentos nos próximos meses. Caso haja algum tipo de condenação de Bolsonaro, ele vai ficar ainda mais fortalecido, não porque ele vai ser candidato, porque ele pode até ser incapacitado, não ter a possibilidade de ser, mas o apoio político dele vai continuar existindo. E isso vai ser um elemento importante no cenário eleitoral dos próximos anos. Professor Adriano, o senhor ressaltou em uma outra resposta a polarização que o Brasil ainda vive. E eu volto ao Datafolha. Recentemente o Datafolha divulgou porcentagens, né, de pessoas que se dizem lulistas ou petistas ou bolsonaristas. E o que chama atenção é que são números que mostram ainda a polarização, só que você tem um núcleo, um espectro dos eleitores, aquele que votou em Lula porque não queria Bolsonaro, aquele que votou em Bolsonaro porque não queria Lula. Esse eleitor que não é nem lulista nem bolsonarista, nesses anos que nós temos até a eleição de 2026, esse eleitor, se aparecer uma figura, talvez, que chame mais atenção, ele pode migrar para esse outro político, para essa outra pessoa que pode tentar um capital político, ou esse eleitor que não é nem um lado nem outro, vai ficar no espectro da polarização ainda? O que depende de mudanças de avaliações e para que essa polarização talvez seja quebrada? Essa questão é muito importante porque a gente tem hoje dois
candidatos, né, dois políticos bons de voto, né, como a gente chama assim, né, no jargão popular, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles conseguem pegar um terço do eleitorado para si, né? Inclusive que vai para a rua protestando, fazendo carreata, passeata, motociata, enfim, fazendo todo tipo de manifestações. As redes sociais, né, enfim. Sem dúvida, nenhum político, além de Lula e Bolsonaro, hoje consegue fazer esse tipo de jogo. Então, para que um terceiro elemento, uma terceira via, possa ter chances de vitória, é porque ele vai ter que tirar votos dessa base eleitoral. Ou seja, para surgir um candidato forte no campo da esquerda, ele vai ter que conseguir tirar votos que hoje estão para Lula. Ele vai ter que tirar essa militância que hoje está com Lula para ele, o que é meio difícil. E o mesmo serve para Bolsonaro. Por isso que eu entendo que, proximamente, nas eleições de 2026, o apoio que um candidato receber de Lula, que por alguma razão não queira disputar sua reeleição, ou de Bolsonaro, que por alguma razão não possa disputar a eleição, vai ser mais importante do que alguém que consiga tirar diretamente esses votos, né? Quem tentou fazer isso com o Bolsonaro perdeu, né? Porque o eleitorado de Bolsonaro é fiel a ele e entende que Bolsonaro representa os seus valores e as suas ideias. A mesma coisa acontece com o Lula. Então, para tirar voto do Bolsonaro, você tem que abraçar muitas das ideias que o Bolsonaro abraça. E aí a gente tem que ver quem, né, desse perfil vai querer fazer isso. A mesma coisa do lado do perfil da esquerda. Então, hoje eu considero que qualquer opção de um terceiro nome vai estar na dependência de um apoio mais direto desses dois campeões de votos, né, que temos hoje no Brasil, que são Lula e Bolsonaro. Quem não gosta nem de um nem de outro vai ter dificuldades, né, porque o cenário aponta que essa polarização mantida esses dois personagens vai persistir. Professor Adriano, falando sobre o Congresso Nacional, eu não sei se numa história recente do Brasil nós tivemos tantas divergências entre o presidente da Câmara e do Senado. A gente viu essa disputa, essa questão das MPs, as medidas provisórias, e também, de novo, Arthur Lira concentrando a disputa pela distribuição de recursos. E eu pergunto, professor, esse racha dentro do próprio Congresso Nacional, isso obviamente não é positivo para as matérias que interessam à população, e eu cito talvez a matéria principal, além do arcabouço que a gente já falou, a reforma tributária, não é, professor? Sem dúvida nenhuma, não é positivo, né? E a gente sabe que os políticos que estão no Congresso Nacional são pessoas experientes, têm a sua dimensão política própria, né? A gente sabe que nesse embate entre Arthur Lira e o Senado envolve também um embate regional entre Arthur Lira e Renan Calheiros, que saiu fortalecido com a reeleição, né, do Rodrigo Pacheco lá no Senado. Inclusive, toda essa discussão sobre as medidas provisórias foi decorrência de uma ação, né, um pedido, né, de ordem que o Renan Calheiros fez ao presidente do Senado, questionando se não deveria voltar ao rito anterior da pandemia para a discussão, né, a tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional. Então, com certeza, uma paralisia legislativa nesse sentido é ruim para o governo e, claro, para a população também. Se as medidas que vão ser votadas, de fato, forem benéficas para a população, aí sim é um problema. Agora, se forem medidas que podem prejudicar ainda mais, né, a questão da economia, aí até que não é tão ruim assim, né, esse tipo de impasse ou indefinição na deliberação das matérias. O mais importante é que todo esse imbróglio, né, toda essa disputa é mais um indicativo da falta de liderança efetiva que Lula tem junto ao Congresso Nacional. Ele tem um apoio mais claro da parte do Rodrigo Pacheco, que dependeu do apoio de Lula para a sua reeleição, porém, Arthur Lira foi reeleito com muita facilidade, independente do apoio de Lula. E ele é da base partidária que apoiou Bolsonaro contra Lula. Por mais que Arthur Lira tenha falado que quer ajudar, né, a tarefa do governo do Brasil e tudo mais, muitos que fazem parte da base dele não podem ter essa mesma disposição, né? Então, tudo isso indica que as dificuldades de Lula com o Congresso Nacional serão grandes
E só matérias efetivamente sérias, impactantes para a população merecerão talvez um tratamento mais imediato, porque o Congresso Nacional entende que está prejudicando a população. Agora, se envolver um interesse mais claro do governo, é provável que a gente assista uma novela, né, uma postergação, até que essas medidas sejam de fato deliberadas e eventualmente aprovadas. Agora, professor Adriano, quando o novo Congresso tomou posse em fevereiro, e lá atrás também, quando tinha sido eleito, não só o parlamento, mas também o presidente Lula, era consenso, o senhor mesmo falava aqui na Jovem Pan, que o governo teria dificuldades no Congresso Nacional. Hoje a gente vê uma movimentação muito grande de parlamentares, formação de blocos, muitas vezes blocos independentes, só que blocos que não estão muitas vezes dispostos a votar com o governo. Depende da matéria, a gente fala muito sobre a reforma tributária aqui. Como que é possível fazer essa leitura do Congresso Nacional e a relação com o Executivo, professor? Vai ser muito difícil, porque o governo Lula é um governo que vai ter muitas dificuldades para aprovar matéria simples, de maioria simples, justamente porque falta a ele uma grande base própria, partidária, né? Os partidos que apoiaram Lula não dão a ele nem proximamente essa maioria simples. Então, esperar que o governo faça grandes projetos de reforma constitucional que exigem 3/5 vai ser algo muito improvável pelo que a gente está vendo nesses 100 dias de governo. Porque nem uma maioria simples o governo está tendo condições hoje de fazer o teste, né? E muito desses problemas que a gente está vendo na relação do governo com o Congresso se deve a isso. E claro que os parlamentares, né, que fazem esse jogo político entendem essa dificuldade do governo. O governo sabe que sempre que for colocar uma matéria em votação, não basta a distribuição de cargos feita. Uma nova rodada de negociações com os partidos vai ter que ser feita. E aí o governo, evidentemente, não está muito seguro de fazer esse teste, até porque não sabe o que pode oferecer a mais. Então, ele está tentando entender melhor como vai ser o funcionamento dos blocos e dos partidos nesse novo Congresso Nacional que tem um perfil mais conservador do que fazer apostas arriscadas no momento. Não deixa de ser um ponto positivo para o governo, esse cuidado, essa prudência que ele está tendo em fazer o teste de aprovação de matérias, mas ao mesmo tempo está revelando para o mundo político as dificuldades do governo. E aí fica mais caro ainda o apoio eventual, que vai ser sempre eventual a cada rodada de votação de matéria, que os parlamentares vão dar para este governo. Então, esse novo governo Lula, do terceiro mandato, é o governo que está mostrando a maior dificuldade do governo para poder emplacar medidas que devam ser aprovadas no Congresso Nacional. E isso só vai reforçar o poder de pressão e negociação dos parlamentares contra o governo. Professor Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan, obrigado pelas análises, bom trabalho sempre, o senhor é sempre bem-vindo. Um grande abraço. Muito obrigado, é sempre um grande prazer, excelente trabalho para vocês, forte abraço. Muito obrigado. Conversamos com o professor Adriano Cerqueira, que é cientista político ligado ao IBMEC. A você, ouvinte, a você, espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre com a programação da Jovem Pan. Um grande abraço, até a próxima. Realização Jovem Pan News.